passar e nada acontecer. E tem crente acomodado, vivendo no pecado, caído no... Amém. Bom dia. A paz seja com todos. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, essa manhã gloriosa. Que a paz seja no seu coração. A paz a qual excede a todo entendimento. Jesus, ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz que Jesus assim deixou, ela não está disponível a se comprar em nenhum lugar, nenhuma esquina. Não se depende de um lugar, não se depende de um momento. Essa paz não depende de ter ou não ter. Essa paz, ela é incondicional, é independente. Não precisa ter ou não ter. Essa é a verdadeira paz, a qual o mundo busca, porém não encontra, porque ela só está em Cristo. Ao ponto que Jesus vai dizer no Evangelho de João 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. É por isso que o povo tanto perece, porque se Jesus é o caminho e nós estamos fora do caminho, então estamos caminhando em vão. Assim como o povo de Deus, o povo hebreu, que caminhou pelo deserto por 40 anos, pereceram, porque a rebeldia, a ingratidão fez com que eles caminhassem no caminho errante por 40 anos. É por isso que muitos vai de um lado para o outro, como Daniel falou, como Deus falou para Daniel: Daniel, sela as palavras da profecia desse livro, Daniel, porque nos últimos tempos muitos vão correr de uma parte para outra. Você percebe que o ser humano, ele sempre está em busca de algo, uma satisfação própria, uma solução para os seus problemas, e corre de um lado e vai para o outro, e vai para a macumba, vai para a igreja evangélica, vai para a católica, e procura o psicólogo, e não resolve. Você já percebeu isso? É porque a solução, meu amigo, está em Cristo, e Cristo não é uma religião. Cristo, ele não depende de uma religião para agir na sua vida. Ele depende da brecha no seu coração a qual você deixa. Eis que eu estou à porta e bato. Assim Deus falou lá em Apocalipse capítulo 3 para uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu dentro dele, farei morada. Então Jesus, para operar na sua vida, para poder te ajudar a encontrar a satisfação, a solução, ele só precisa que o seu coração esteja quebrantado. Muito pelo contrário, Satanás, ele não precisa de nenhum esforço seu para ele operar na sua vida. Só basta você estar desapercebido e no engano. Ele já opera sem você querer ou não. E é por isso que muitos estão perecendo. A falta do conhecimento, meu irmão, a falta do conhecimento é algo muito sério. A falta do conhecimento da palavra de Deus, meu amigo, é algo muito sério. Jesus mesmo, ele disse: errais não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. O profeta Oséias também disse a mesma coisa: o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. Oséias estava vendo o seu povo sendo consumido à espada, porque eles estavam
na falta do conhecimento. Só existiam falsos profetas, eles só aprendiam o erro. Eles só estavam adorando Baalins, Baals, Beuzebu, demônios. E eles pereciam pela falta do conhecimento do Deus vivo. Só que os profetas também, eles pregavam, eles estavam profetizando a verdade. Só que o povo rejeitava o conhecimento da verdade. E aí foi o que Oséias falou: o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. O povo nessa geração de hoje, meu amigo, está sendo seduzido, sendo destruído por falta de conhecimento. Só que o evangelho, meu amigo, ele tem mais de 2000 anos, que não parou de ser pregado, não parou. A Bíblia levou um momento para ser concluída, para estar pronta, mas só que o evangelho não parou de ser pregado. O conhecimento de Deus na face da terra, ele existe há mais de 2000 anos, e o povo perece, continua errante, em caminhos pecaminosos, em caminhos que desagradam a Deus, em caminhos que são de morte, como em Provérbios diz: há caminhos que aos olhos humanos parece ser direito, parece ser perfeito. O fim desses caminhos são de morte, o fim desses caminhos é de condenação. Então, é uma pergunta a se fazer. O evangelho tem mais de 2000 anos, mas Jesus falou: errais não conhecendo as escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Mas espera aí, como que o povo não conhece as escrituras, se a Bíblia está em todos os lugares? Você deve ter uma na sua casa, você já deve ter pegado uma na sua mão, alguém já deve ter lido algum versículo para você. Por que será que o povo está perecendo por falta de conhecimento? A resposta é a ignorância. Até conhece, até ouviu, até teve oportunidade, até tem a Bíblia, mas rejeita esse conhecimento. Então é por isso que está vindo o povo a perecer tanto. O povo está perecendo por deixar os caminhos do Senhor. O povo perece quando deixa o caminho do Senhor para seguir um outro caminho que parece ser bom também. O povo dos tempos do profeta Oséias pereceu porque foram seguir outros deuses que, segundo o olhar deles, era um caminho bom também. Segundo o olhar deles, eles estavam seguindo o caminho certo também. Só que Jeremias também ele vai dizer uma coisa: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então paramos para pensar: será que nosso coração não está seduzindo o nosso caminho para a perdição, não? Será que nós não estamos achando que estamos caminhando certo e que no final vamos encontrar Deus? E será que não estamos sendo enganados pelo coração, não? O coração engana, meu amigo. O coração é muito enganoso. Quantas vezes que você já quebrou a cara pela aparência decidir que está tudo certo, esse é o caminho certo, mas você vê no fim que não é bem assim. Não é como você pensou, porque o coração engana. Enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas na terra. Meu amigo, minha amiga, o Evangelho de Cristo, ele é simples. O Evangelho de Cristo, ele está rodeando os quatro cantos da terra, conforme diz em Mateus capítulo 24, versículo 14. E o Evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. Em seguida vem o fim. Quando o Evangelho de Cristo, meu amigo, ele tiver passado em todos os países, em todas as tribos, todas as línguas, nações, aí vem o fim. Aí eu te pergunto, será que o fim não está próximo, não? Tivemos 2021 anos para que esse Evangelho chegasse ao conhecimento de todos. Digamos que um tempo grande, porque houve-se uma geração antes de nós, há milhares de anos atrás, chamada a geração de Noé, que por 120 anos eles tiveram para se arrepender, ou seja, 10% do tempo que nós temos hoje. A geração de Noé teve 10% do tempo que nós temos hoje para se arrepender, não se arrependeram. Será que essa geração vai se arrepender antes que chegue a hora final? A hora da condenação, a hora da morte, será que vai?
Eu me lembro que Jesus, em um dos versículos, ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra? Jesus, ele fez essa pergunta. Faça a pergunta agora para você que está me ouvindo. Porventura, quando Jesus Cristo vier nas nuvens no céu, quando ele vier na sua glória, achará fé ainda na terra? No seu coração, ele achará fé ainda? A Bíblia diz que fé, meu amigo, naquilo que se vê não é fé, porque não dá para esperar aquilo que se vê. Fé naquilo que se vê não é fé. A Bíblia diz que a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Pela fé, Abraão teve coragem de oferecer seu filho Isaque. Ele ofereceu seu filho Isaque pela fé. Deus pediu e ele ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. Isso foi fé. Eu acredito que muitos ainda não têm essa fé que Abraão teve. Pela fé, Jó, ele não deixou de adorar a Deus. A mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus, mas ele continuou firme mesmo com lepra, mesmo não tendo casa, não tendo mais nada do que ele tinha, permaneceu. A pergunta é: será que essa geração tem essa fé? Pela fé, Pedro deu alguns passos em cima da água. Pedro, aquele que negara Jesus, falou: Senhor, me manda ir até aí, ter contigo sobre essas águas, eu irei. Jesus então falou: pode vir. Pedro deu alguns passos sobre a água. A Bíblia vai dizer que ele teve medo, se afundou, mas ele não teve fé. Será que alguém tem essa fé nos dias de hoje, para dar alguns passos em cima da água? Se você fala que tem fé, meu amigo, alguma coisa tem que acontecer. Se você fala que tem fé em alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia diz que a fé move montanhas, meu amigo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem aos montes, passa de um lado para o outro, e eles vão te obedecer, e eles vão fazer isso. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda é algo que quase não se vê. Então essa mensagem, a qual eu quero dar início hoje, nessa pregação, quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. Deus venha abençoar o seu dia. Nós estamos vivendo a preparação para a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivenciando na terra os tempos finais, a preparação da igreja para se encontrar com Cristo. Hoje nós estamos vivendo na terra os dias em que nunca achamos que iria acontecer tão cedo. Você já se pegou perguntando se nós porventura estaríamos vivendo a geração do fim? Eu já me perguntei isso quando era ímpio. Hoje, com o conhecimento da Bíblia, qual eu tenho pouco, a qual eu já li pelo menos 8 vezes, eu entendo que nós estamos vivendo o princípio das dores, tudo o que Jesus falou. A Bíblia ela relata, meu amigo, tudo que o homem precisa saber para se preparar, para se encontrar com Deus. E nós temos que nos preparar para encontrar com Deus, como Deus falava para a nação de Israel: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Nós temos que entender: ninguém se encontra com Deus sem preparação. Ninguém morre inocentemente, sem saber quem é Deus. Ninguém vai morrer como inocente e vai encontrar com Deus. Ninguém. Tem que haver preparação para se encontrar com Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nos dias atuais, nós encontramos pessoas muito rancorosas, com seus corações cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de mágoa de alguém. E muitos têm mágoa e raiva de muitas pessoas. E a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Se você não perdoar o seu próximo, você não vai ver a Deus. Você não vai se encontrar com Deus. Se você não seguir a paz com o seu próximo, não perdoando ele, também você não recebe o perdão de Deus. Jesus Cristo mesmo, ele ensinou a perdoar, ele disse 70 vezes 7. Ele deu números. 70 vezes 7, eu creio que dá muito mais de 300 vezes. Isso é o perdão a qual Jesus ensinou, a qual deve ser exercido por todos os dias. No livro de Mateus, aprendemos a oração do Pai Nosso, a qual nós falamos assim: perdoa-nos a nós, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Eu entendo uma coisa: se nós não perdoamos, também não somos perdoados por Deus, porque nessa oração do Pai Nosso nós estamos falando assim para Deus: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoei aquele que me ofendeu também. Se eu perdoei aquele que me ofendeu, então eu tenho o perdão de Deus. Mas se há mágoa no meu coração, não há perdão também, não há perdão da parte de Deus para com a minha pessoa. Você compreende? Que não tem nada nessa terra que nós não podemos perdoar, não tem. O maior exemplo, Jesus deu na cruz. Pessoas que zombaram dele, humilharam, maltrataram, bateram no rosto dele, crucificaram, zombaram, escarneceram, traíram ele, humilharam. E aí o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Hoje, infelizmente, se você pisar no calo de alguém, essa pessoa ela vai te ameaçar, e se não fizer algo contra a sua vida. E isso falamos do meio evangélico, meio católico, meio religioso, cristão, a qual fala que crê em Deus, e fala que ama a Deus, e fala que vai encontrar com Deus. Ninguém nos dias atuais, ou melhor dizendo, uma boa parte não tem coragem de virar outra face quando o apanha de um lado, como Jesus mesmo ensinou. Jesus ensinou isso. Jesus ele ensinou sobre o verdadeiro amor. Bem dizer que vos maldizem, perdoar aqueles que vos perseguem. Se te baterem de um lado da tua face, dá também a outra. E se te roubarem, não entra em demanda. Aí Jesus fala: você não tem recompensa e galardão nenhum amando aqueles que te amam. Não é assim que fazem também os ímpios, os pecadores? Não é assim que todo ser humano faz? Todo ser humano ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Mas a Bíblia diz que nós não temos galardão, não temos recompensa nenhuma amando aqueles que nos amam. Nós temos que amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que querem o nosso mal. Nós temos que querer o bem deles. Aí eu pergunto: será que as religiões estão caminhando certo, na direção certa, o caminho certo? Estão adorando o Deus certo, o Deus verdadeiro da Bíblia, que a Bíblia menciona? Será? Eu acredito que muitas igrejas teriam que fechar mediante uma palavra dessa, a qual Jesus falou em Mateus 7. Muitas igrejas teriam que fechar, porque falar de amor, muitos falam, mas na prática, será que passando por um morador de rua, vai perguntar se ele comeu hoje e vai lá e vai comprar um alimento para ele? Será? Na prática, será que se uma pessoa está precisando de ajuda, está ao meu alcance, será que vão fazer isso hoje? Estão levando o nome de Cristo, mas será que está levando as obras de Cristo? Estão falando de Cristo, mas será que estão vivendo como Cristo viveu nessa terra? Estão falando de amor, mas será que estão executando o amor que a Bíblia ensina? Estão falando de misericórdia e pedindo misericórdia, mas será que estão executando, exercendo a verdadeira misericórdia para com o seu próximo? Jesus ele disse, meu amigo, o caminho é estreito, apertado é esse caminho, a qual conduz à vida eterna. Você percebe o tanto que o caminho é estreito? Você consegue compreender, eu recitando para você esses versículos bíblicos, o tanto que o caminho é estreito, meu irmão? Você percebe que não é tão fácil como os padres e pastores estão ensinando por aí, dizendo que basta só ter uma religião, fazer o bem, não fazer o mal e pronto. Não é bem assim, amigo.
Não é bem assim. Você precisa se parecer com Cristo. Ele é o caminho, nós temos que seguir a Ele. Os seus exemplos têm que ser seguidos. João capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então todos nós temos escolha, meu irmão. A vida que vivemos hoje, nesse momento, foi uma escolha. Porque todos nós somos conscientes de nossos caminhos, de nossas atitudes, de nossos atos. Aquilo que deixamos de fazer, estamos conscientes que não fizemos e que vai trazer consequências. Aquilo que também decidimos fazer, sabemos muito bem também que vai trazer suas consequências, sendo boas ou más. A vida é feita de escolha. No livro de Jeremias, capítulo 21, versículo 8, Deus mandou escolher. E Ele diz: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida e da morte está diante de nossos olhos para nós escolhermos. O caminho da vida está em Cristo. O caminho da vida está em Cristo. O caminho da morte está na perdição, no pecado. O caminho da vida está em andar conforme a retidão que Jesus ensinou. Sejam sóbrios, vigilantes, até a minha volta. Toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que dar conta diante do juízo no último dia. Pelas tuas palavras será justificado ou será condenado. Então, nós temos que entender que existe um caminho. Jesus ensinou. Nós vemos isso nos ensinamentos de Jesus. João Batista falou acerca de Jesus. E uma das pregações que está escrito em Mateus capítulo 3 está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Talvez você se perguntaria, mas eu tenho que me arrepender do quê? Eu tenho que me arrepender de quê? Qual pecado? Eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, ajudo o meu próximo. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem o mal para mim, meu irmão, a Bíblia vai dizer que não tem um bom sequer na terra. Todos pecaram, sem exceção nenhuma. Sendo evangélico, católico, sendo idoso, sendo pessoa de boa conduta, a Bíblia diz que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Agora, existe uma exceção, qual que é? O homem quando nasce de novo, meu irmão. Eis que tudo novo se fez, as coisas velhas já se passaram. O teu pecado, quando você se arrepende, Deus lança no mar do esquecimento. Mas qual arrependimento que é necessário? Qual arrependimento que a Bíblia fala? O verdadeiro arrependimento é aquele que confessa diante de Deus, aquele que expõe o seu pecado diante de Deus e deixa, ele alcançará misericórdia. Não tem arrependimento permanecendo na prática do pecado, na prática do erro. Não tem arrependimento verdadeiro enquanto você tem a estadia, a permanência no pecado. E o que vivemos hoje é o momento em que muitos arrumam justificativas para permanecer no pecado, arrumam desculpas. A verdade é que o ser humano tem arrumado desculpas para si mesmo, mas para Deus, as nossas desculpas, elas não são aceitas. Elas não são aceitas. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, Jesus fala que nós somos indesculpáveis. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, Jesus fala que nós somos indesculpáveis. Ou seja, não tem desculpa diante de Deus. Eu não sabia, não ouvi falar, eu não tive oportunidade, ninguém me falou nada. Não tem desculpas. João 15, versículo de número 10. Se guardar, versículo de número, olha só o que está escrito. Versículo 22. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Vou repetir, Jesus ele diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado.
Então Jesus falou que nós não temos culpa, nós não temos desculpas diante de Deus. Não temos como usar de desculpa diante de Deus pela permanência, a prática do pecado. Sabe por quê? Porque Ele foi o primeiro a nos anunciar essas palavras, justamente para nós nos arrependermos, justamente para nós buscarmos o caminho da retidão, justamente para que nós viéssemos a nos preparar, nos consertar, nos endireitar para encontrar com Deus. Então Jesus, ele diz que o homem, o ser humano, é indesculpável se ele não se arrepender. Se o homem não se arrepender dos seus maus caminhos, das suas práticas, ele é indesculpável, porque o perdão é em vida, meu amigo. O perdão não é após a morte. Após a morte segue a juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para o homem está determinado morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo. Então espera aí, será que eu vou reencarnar em outro corpo após a morte? Não. A Bíblia diz que está ordenado uma só morte, morrer uma única só vez. E após a morte, a sepultura, nós somos julgados, seguimos a juízo, ao julgamento severo, aonde quando se fala de julgamento, não está falando de amor, não está falando de misericórdia. O juiz, ele não exerce o amor nem a misericórdia, ele exerce o juízo. E Deus, se ele exercesse o amor no lugar da justiça, ele seria o quê? Mentiroso. E a Bíblia vai dizer o quê? Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Então Deus, ele diz, se o homem não se arrepender, a espada já está afiada e o arco já está aparelhado. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. A Bíblia diz que justiça, juízo é a base do trono de Deus. Essa é a base que Deus vai usar no dia final, para julgar tanto grandes como pequenos, qualquer tipo de situação. Deus vai julgar tanto grandes, de grande estatura, presidentes, pastores, moradores de rua, andarilho, mendigo, tanto grandes como pequenos. A Bíblia diz que serão julgados no último dia. Justiça, juízo é a base do trono de Deus. Então Jesus, ele pregou a mesma coisa que João Batista: arrependei-vos, produzi pois frutos no seu coração, na sua vida, dignos de arrependimento. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo de número 7 também até o 8. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi pois frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada, é lançada no fogo. Então João Batista, ele pregou basicamente as mesmas palavras que Jesus pregou. E essa é uma das pregações. João Batista, ele vinha preparando o caminho para Jesus salvar almas. E ele vinha pregando que se arrependessem de toda a má conduta. João Batista vinha pregando contra o adultério, segundo o casamento, a qual muitos vivem e acham que não tem nada a ver. A Bíblia diz que o segundo casamento é permitido quando tem o atestado de óbito. Em Romanos capítulo 7, no versículo 3, a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive, mas morrendo o marido, fica livre para se casar, desde que seja no Senhor, de sorte que, versículo 4, de sorte que, se casar enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Então peraí, o que aconteceu? Os pastores estão falando que não tem nada a ver, pode casar, eles estão casando 3 vezes, casam 4 vezes. Hoje tem um recorde mundial de pastores que estão casados pela 6ª e 7ª vez. Não é mais pecado não? A Bíblia deixou de ser verdadeira e o homem passou
Quer dizer, a Bíblia deixou de ser verdadeira e o homem passou a ser verdadeiro? O que está acontecendo? Não estão deturbando o verdadeiro evangelho, mudando os verdadeiros valores de Deus, não? Nós temos que ver isso daí. Porque pregar a Bíblia distorcida leva almas à perdição. E Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. No Evangelho de João, Jesus também diz: examinai as Escrituras. Então, ninguém te falou que existe só um casamento? Lá no do Antigo até o Novo Testamento, Deus fala que Ele criou um só casamento. Em Malaquias a Bíblia diz que Deus repudia, Ele abomina o divórcio, a separação. Mas aí os fariseus falam: Senhor, mas Moisés permitiu dar a carta do divórcio. E aí Jesus fala: pela dureza do coração deles. Mas no princípio não foi assim, não era assim, não era para ser assim. Nunca foi segundo o coração, a vontade de Deus, que o homem viesse a deixar a sua primeira esposa. Se Jesus ele vai fazer um só casamento, Jesus e a igreja vai ser o casamento, Jesus é o esposo, a igreja a noiva de Cristo, vai ser só um casamento. Jesus não é adúltero, ele não vai casar pela segunda vez, porque a primeira traiu ele. Que essa geração está traindo Jesus, está trocando Jesus por outros tipos de deuses que inventaram em seus corações, deuses segundo as tais religiões, porque cada religião tem um Jesus diferente. O espiritismo, Jesus é um espírito evoluído. No catolicismo, Jesus não é mencionado como ressuscitado, não, é só a imagem dele morto, dele menino, nunca depois de ressuscitado. No muçulmano, religião muçulmana, Jesus não passa de um profeta. Cada religião tem um Jesus. Testemunho de Jeová, Jesus é um Deus menor, é apenas um Deus menor, não, nem é citado como um Deus na Testemunho de Jeová. Então cada religião tem um Deus diferente, uma crença diferente. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar os que creem, o crente, pela loucura da pregação do Evangelho. É o Evangelho que salva, não é a religião católica, não é evangélica, não é religião nenhuma. É o Evangelho de Cristo que salva. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Olha aí, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí onde que está a salvação, no Evangelho. O poder de Deus na terra para salvar o homem está no Evangelho. Uma vez que você ouviu o Evangelho e colocou em prática o que você ouviu, sua alma está caminhando para a salvação. Uma vez que você ouviu o Evangelho, decidiu seguir um outro caminho segundo seu coração, está caminhando em perdição. Então aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho. E o Evangelho é simples. Você não precisa dar tudo que você tem, carro, dinheiro, casa, entregar na mão do bispo, mercenário, não. O Evangelho de Cristo é renúncia, renunciar a si mesmo, renunciar o adultério, renunciar às práticas pecaminosas, às bebedices, às idolatrias que hoje estão em alta. É o que o futebol tem promovido nos dias atuais, muita idolatria. E a Bíblia diz que Deus abomina, sempre abominou, sempre vai abominar a idolatria. Nos tempos antigos, tempos egípcios, a idolatria deles era outros deuses de forma explícita. Hoje o povo adora outros deuses, mas de forma oculta, escondida. Para você que não sabe, por trás do futebol, por trás do esporte, existe um Deus pagão, existe, a qual recebe a adoração. E você acha que não tem nada a ver. O problema é que o povo perece a falta do conhecimento. E é por isso que Jesus ele deu a ordem para a igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que crê, for batizado, será salvo. A igreja ela só tem, meu irmão, uma responsabilidade. Não é levar a placa da igreja A, não é levar a placa da igreja B. Quando se sai para anunciar o Evangelho, deixa a placa em qualquer lugar. Só não se leva a placa, porque não é placa que tem que ser divulgada. Estão usando hoje o nome de Cristo como interesse.
para fazer divulgação para os seus próprios interesses. Por quê? Porque o nome de Cristo comove o coração do ser humano. O nome de Cristo faz o ser humano ceder, faz o ser humano se quebrantar. E é hoje o que estão fazendo, um comércio em nome de Cristo, lucrando através da fé. Só que isso tinha que acontecer. Só que também o Evangelho está sendo pregado justamente para isso, para você se despertar. Só que Isaías também diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte de Deus? O braço de Deus, ele sempre estará estendido, sempre esteve estendido para salvar. A mão de Deus, ela sempre estará e sempre esteve estendida para poder tirar o homem da profundeza do pecado e trazer ele para a vida, trazer ele para a luz maravilhosa que está em Cristo, tirar ele da cachaça, trazer para a sobriedade, tirar ele da sem vergonhice, a vida de adultério, e trazer ele para uma vida honesta e justa. Então é isso que João Batista pregou: arrependei-vos, produzi pois frutos dignos de arrependimento. Não há arrependimento verdadeiro sem produzir o fruto do arrependimento. Eu costumo sempre pregar, e vou pregar agora de novo. O fruto do arrependimento, ele mostra uma nova conduta, ele mostra um novo caminho. O mentiroso, qual que é o fruto do mentiroso? Quando ele se arrepende, falar a verdade, viver na verdade. Qual que é o fruto do beberrão, o cachaceiro, quando se arrepende? Ser sóbrio e vigilante. Qual que é o fruto do adúltero, que sai por aí traindo e sendo traído, deitando com todo mundo? Quando ele se arrepende, ele passa a ser uma pessoa que anda, conforme a Bíblia diz, um só casamento, a santificação. Então o fruto do arrependimento, ele produz nova atitude, produz uma nova conduta. Não é só palavras que mostram o arrependimento, mas a conduta, o caráter, os caminhos. Tudo isso são frutos de arrependimento, a qual João Batista perdeu a cabeça pregando. A Bíblia diz que João Batista vinha pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. E uma das feitas, João Batista agora, a Bíblia diz que ele está diante do rei Herodes, e então ele prega contra o adultério. Ele vai dizer: Herodes, larga essa mulher, Herodes. Essa mulher é mulher do teu irmão, não é sua mulher. Aí, então, acontece que Herodes pergunta para Herodias o que ela queria, e ela falou que queria a cabeça de João Batista. João Batista, ele perdeu a cabeça, mas não deixou de pregar a verdade. Hoje, infelizmente, deixam de pregar a verdade por causa de um cachê, deixam de pregar a verdade por medo da cara feia, por medo da perseguição. Mas a Bíblia diz que Deus não chamou covarde nessa terra. A Bíblia diz que Deus colocou espírito de ousadia. Espírito de covardia não vem de Deus. O espírito de covardia vem de Satanás. Aqueles que calam a sua boca diante do pecado e não falam nada, eles vão ter que prestar conta com Deus. Foi o que Deus falou em Ezequiel 33. Se vocês verem que a espada vem e vocês não falar nada, atalaias, eu vou demandar de vocês o sangue dessa pessoa que morreu no seu pecado. Deus falou para os atalaias pregar a verdade. Se eles não pregassem, Deus ia requerer o sangue daquela pessoa que desceu, por eles não ter abrido a boca e não falado. Sabia que a espada de Deus está afiada, está aparelhada? A espada de Deus está aparelhada, está afiada. A Bíblia diz que Deus, ele se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, a sua espada já está afiada e seu arco está aparelhado. Então eu estou te alertando. Se eu não te alertar, eu, diante de Deus, vou ter que me responsabilizar, vou ter que pagar. Ou seja, vou ser condenado pela covardia. E hoje, os covardes, meu irmão, eles não só não falam a verdade, como também impedem hoje quem está pregando a verdade. Hoje você vai ver muitos escândalos, pastores que levam soco na boca, que eu já vi, por pregar contra o adultério, é lançado fora. Eu vi isso, tenho visto. Pessoas que não gostam da pregação, chama a polícia porque não quer ouvir. Aí a desculpa tá alto demais. Mas o trio elétrico com funk, o forró é maravilha, é maravilhoso. O futebolzinho, foguete pra lá e pra cá, ninguém reclama, não chama a polícia, não faz nada. Então será que nós realmente amamos a Deus? Estamos adorando o verdadeiro Deus? Como o nosso coração diz?
Será que Jeremias não estava falando a verdade? Não. Enganoso é o coração do homem. Será que o seu coração não está te enganando? Não. Você achando que tem Deus e na verdade talvez nem tenha Deus. Falando que ama a Deus, mas não tem coragem de largar o copo da cachaça para andar da forma que a Bíblia diz. Será que ama a Deus mesmo como a Bíblia diz? Em João capítulo 14, no versículo de número 36, a Bíblia fala quem não ama a Deus. Embora aqui no versículo 26 também, versículo 21, a Bíblia diz assim: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me não ama, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. Então quem ama a Deus, guarda o mandamento de Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração, pratica a palavra de Deus. Mas quem não ama, versículo de número 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus dizendo, essas são as palavras de Jesus: a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Jesus estava dizendo, quem não ama a Deus não pratica a vontade de Deus, não guarda as palavras de Deus. As palavras de Deus foi deixado não como um amuleto para colocar em cima de alguma coisa, adquirir uma proteção, não. Ela foi deixada como manual para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, a fim de que sejamos aperfeiçoados em toda boa obra, diante de Deus, diante de Cristo. As palavras de Cristo, meu irmão, ela tem que produzir no seu coração arrependimento a partir do momento de hoje que você está ouvindo. A partir do momento de hoje que você está ouvindo essas palavras, você precisa entender se você está caminhando para a perdição, a condenação eterna, ou se você está caminhando para a salvação. Mediante as palavras de Cristo, quando é pregada, você sabe, a sua consciência ela mostra para você para onde você tem caminhado. Cada um tem que fazer a escolha. Como no livro de Jeremias, no capítulo 21, ele estava dizendo, escolhe entre a vida, entre a morte. A vida é feita de escolha, a salvação, a condenação, a eternidade a qual nos espera, ela é feita de escolhas. Aí vem os ateus, mas Deus é muito egoísta. Mas espera aí, o seu pai que é seu pai, ele exige reverência, ele exige o respeito. Você obedece e assim não paga as consequências. Você não obedece, vem as consequências. Assim também não é Deus, ele não é pai, porque não viria as consequências pela rebeldia. Então toda escolha, ela tem sim consequências, porque Deus criou o bem, ele criou o mal. Não foi egoísta em fazer só o bem e todo mundo agora só é obrigado a adorar ele e fazer só o que ele manda. Não, o homem tem duas escolhas, entre a bênção e a maldição, entre a vida, entre a morte. Ou seja, entre Satanás e entre Deus, o homem pode escolher. Porém, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Se você escolher o bem, caminha conforme a luz de Cristo, claro que você vai colher os frutos da salvação. Mas se ao contrário está caminhando a vontade de Cristo, claro que a sua escolha, ela vai ser a condenação. Embora que com seus lábios honram a Deus, mas nas suas práticas desonram a Deus. Então nós estamos vivendo um momento em que pessoas vivem de vida dupla. À noite está lá no show cantando, vou beber todas, trair, fui pro motel, e de dia está lá adorando a Deus. Então peraí, a Bíblia então ela está nos enganando, dizendo que é um questionamento, porque as pessoas falam que tem como adorar a Deus e adorar o diabo, e Jesus fala que não tem como servir a dois senhores. Jesus fala, não tem como servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Ou você vai permanecer no pecado, na embriaguez, na prostituição, ou você vai deixar tudo isso e vai seguir conforme Jesus ensinou. É você, Paulo. Aleluia, glória a Deus. É você. Então a palavra do Senhor, meu amigo, ela é lâmpada, luz para os nossos caminhos, como disse o salmista Davi. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus.
A palavra de Deus tem que nos guiar, a palavra de Deus tem que nos direcionar. Nós não temos que ser guiados pelo coração enganoso, mas sim pela palavra. Então tem que ser feita a escolha. Jeremias falou: escolhe entre a bênção, entre a maldição, escolhe. Você quer permanecer no erro ou você vai querer permanecer na prática da justiça? Escolhe. Vai querer a embriaguez ou vai querer a sobriedade, a mentira ou a verdade, a justiça ou a injustiça? Escolhe. Não tem como servir os dois senhores. Tem que fazer a escolha. Tem que renunciar aquilo que te distancia de Deus e fazer aquilo que te aproxima de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então no Evangelho de Mateus, capítulo 4, capítulo 5, olha só o que Jesus fala mais. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus não está mostrando nenhuma facilidade aqui. Ele está dizendo que você vai padecer perseguição, sofrimento, por conta de escolher o caminho da verdade, por conta de deixar suas práticas, por conta de se escolher, de fazer essa escolha de seguir somente a Deus e deixar os prazeres que o pecado traz. Então Jesus, ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque dos tais é o reino de Deus. Bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da sua conduta diante de Deus. Bem-aventurados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pelo nome de Cristo, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais, para os tais está reservado a salvação. Então Jesus, ele fala: não é o discípulo maior do que o seu Senhor, não é. Se o seu Senhor padeceu perseguição, sofrimento, por que o discípulo também não padeceria? Todo aquele que segue Jesus, ele não vai ter a vida perfeita, onde todo mundo vai amar ele, abraçar ele, não. Jesus não falou isso. Talvez o padre pode falar isso para você, talvez o pastor pode dizer isso para você, mas Jesus não prometeu essa vida perfeita. Ele falou: não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se o seu Senhor foi perseguido, foi caluniado, foi humilhado, foi traído, que dirá o discípulo? Que dirá o homem que está seguindo a Cristo? Mas espera aí, no mundo também não tem tudo isso? Não tem todo esse sofrimento sem Cristo no mundo? Não tem. Não tem também a traição, a perseguição, mesmo estando no caminho errado? Então espera aí, é uma questão de escolha. Escolher o que vale a pena e o que não vale a pena. Paulo, ele fala: uns correm por um troféu corruptível, mas nós corremos por um troféu incorruptível. Qual que é o troféu incorruptível? Aquele cujo Deus reservou e preparou, o troféu que Jesus preparou. É esse que nós temos que correr em prol dele. Mas outros correm por um troféu corruptível, ou seja, a recompensa dos seus méritos nessa terra, do seu trabalho. Correm por um carro, atrás de dinheiro, atrás de uma vida nessa terra boa, próspera. Então, tudo tem consequências. Se vamos padecer sofrimento nessa terra, seguindo os próprios caminhos, por que não sofrer então, tendo Jesus como Senhor? Porque Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força. Com Jesus você vai poder contar, com seus amigos você não vai. Então é uma questão de escolha, escolher entre a bênção, entre a maldição, entre a vida, e escolher também entre a morte. Então no Evangelho de Cristo nós aprendemos muita coisa. A palavra de Deus é completa. Ela nos dá direção para tudo, para educar filhos, para ter a família equilibrada, para se você ter uma vida nessa terra, você precisa estar alicerçado em Cristo. Você precisa estar alicerçado em Cristo. E quem é a pessoa que está alicerçada em Cristo? Se não aqueles que dão ouvidos à palavra de Cristo,
e colocam elas em prática. Jesus mesmo, numa parábola, ele ensinou. Jesus, numa parábola do semeador, ele ensinou que o homem que dá ouvidos às suas palavras e as pratica é comparado como um homem que construiu casa sobre a rocha, e veio o vendaval, assoprou contra esta casa e ela não caiu, porque ela estava fortemente edificada. Assim Jesus compara o homem que dá ouvidos às suas palavras e coloca em prática, comparado com um homem prudente, como um homem que construiu casa sobre a rocha. Uma casa bem firmada e alicerçada, pode vir vendavais, assoprar, ela não vai cair. Assim é o homem que está fortificado, edificado na palavra de Deus. Só que também Jesus vai dar o segundo exemplo, daqueles que ouvem as suas palavras e não colocam elas em prática. Jesus vai comparar o homem que ouve as suas palavras e não as coloca em prática, como o homem que construiu uma casa sobre areia, e não alicerçou. Logo veio o vendaval, soprou contra esta casa, ela caiu, e foi grande a sua queda. Ela foi grande. Assim são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, como pessoas que construíram casa sobre a rocha, assim são comparados. E a pergunta, meu amigo, que fica no ar agora para você responder, se você quiser, é: sua casa tem estado alicerçada? A sua vida tem estado alicerçada na rocha ou na areia? Em Cristo? Ou será que no mundo? Em qual tem sido o fundamento, o alicerce da sua vida? Em Cristo? Ou em outra coisa? A Bíblia vai dizer também: maldito do homem que confia no outro homem, faz da tua carne o teu braço. O que isso tem a ver? Aquele que põe a sua confiança no homem, ele está colocando um alicerce sobre a areia. Ele está confiando naquilo que não tem alicerce. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Você pode ver que os montes de Sião até hoje permanecem de pé, permanecem intactos. Você olha lá, até hoje os montes de Sião permanecem intactos. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que nunca se abalam, não são abalados, não são derrubados, porque o alicerce é Cristo quem assim sustenta. Em Salmos 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele o fará. A confiança é uma questão de entrega, a questão não somente de dizer: eu confio. Isso não é confiança. Confiança é você fechar os olhos e caminhar confiante naquilo que você confia. Assim também a fé em Deus, a confiança é aquilo que você não vê, mas se espera. A confiança em Deus é você se apoiar em Deus, depender de Deus e estar pronto para fazer aquilo que Deus quer. Então a palavra de Deus, meu amigo, a palavra do Senhor, ela é o alicerce que nós precisamos para a nossa vida, para nos preparar para os dias maus, a qual estão vindo sobre a face da terra. Em Efésios capítulo de número 6, Paulo ele diz: revesti-vos de toda a armadura para poderem resistir os dias maus. Como resistir os tempos do Apocalipse, os tempos do fim nessa terra? Sem Cristo não tem como resistir os dias maus nessa terra, se nós não estivermos na palavra de Cristo. Não tem como você ser perseguido quando chegar os tempos do fim nessa terra, se você não tiver alicerçado em Cristo. Você vai negar a Cristo. Se você não tiver em Cristo Jesus, você vai negar Ele por nada. Nós vemos que Esaú, ele trocou o seu direito da primogenitura por um prato de lentilha. Muitos nos dias atuais, se tiverem diante de uma escolha, uma perseguição, vão negar Jesus por nada, vão trocar Jesus só por não padecer sofrimento, só para não passar afronta e perseguição, vão
negar, rejeitar a Jesus, assim como Esaú rejeitou sua primogenitura por um prato de lentilha. Então nós temos que entender que o reino de Deus é tomado por esforço, é a força. Desde os tempos de João Batista, Jesus ele diz que os que se esforçam apoderam do reino de Deus. Desde os tempos do João Batista, o reino de Deus é tomado à força, ou seja, por esforço. Tem que ter esforço. Nós temos que entender que tem que ter esforço. Para seguir os caminhos de Jesus não é fácil, tem que ter esforço. É necessário uma escolha, é necessário esse esforço. Por isso que Jesus falou: perseverados naqueles dias, os dias finais. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que persevera até o final, é esse que vai ser salvo. Muito pelo contrário que muitos pensam. Muitos pensam que por ter uma religião vai ser salvo, e o que não tem religião vai ser condenado. Muito pelo contrário, meu amigo. Muito pelo contrário. Aquele que estiver firme no Senhor vai ser salvo. Aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, aquele que for achado o seu nome escrito no livro da vida, é esse que vai ser salvo. É esse que vai ser salvo. Deus não quer saber se você é católico, se você é evangélico. Ele quer saber se o seu nome está escrito no livro da vida. Deus não quer saber de devoto, de Aparecida, de Maria. Ele quer seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Deus não quer pessoas que pagam penitência. O sacrifício maior é o sacrifício de Cristo, e nós só temos que receber esse sacrifício e honrar o sacrifício de Cristo. Não tem sacrifício maior do que o sacrifício a qual Jesus fez. A cara no asfalto quente não é um sacrifício maior, não pode ser aceito por Deus. Peregrinações para a Trindade todo ano não é um sacrifício aceito por Deus, porque assim estão invalidando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mateus capítulo 15, versículo 22. Mateus não, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem porventura Deus tanto prazer em sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Não. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ter obediência à palavra de Deus do que você dar dízimo, oferta, fazer votos, fazer sacrifícios caminhando a pé para a Trindade, penitência no sol quente. É melhor que você tenha obediência a Deus, a palavra de Deus, do que você ofereça qualquer sacrifício que seja. Deus tem mais prazer em ver você andando na sobriedade. Deus tem mais prazer em ver você andando na verdade, na justiça, do que você vender todos os seus bens e dar para o pobre ou dar para o mercenário de um bispo. Deus tem mais prazer na nossa obediência do que no jejum. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ter obediência à palavra de Deus do que qualquer sacrifício. O sacrifício por Deus é aceito, mas o sacrifício de Cristo, a qual Ele fez na cruz, de nós o que Deus quer é a renúncia. A renúncia não é o sacrifício, embora seja que é um tipo de sacrifício. Renunciar à bebedice, renunciar ao adultério, às práticas das orgias, enfim, tudo que é pecado, da malícia, isso é como se fosse um sacrifício. Só que é necessário uma renúncia. Aquilo que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aquele que quiser vir após mim tem que renunciar. Aquele que quiser ir até a Cristo precisa renunciar. Precisa renunciar a todas as práticas terríveis do pecado. Todo pecado tem que ser renunciado. Não existe pecadinho que não vai trazer a condenação igual o pecado grande. Não existe pecado que não vai trazer condenação. Pecado é pecado desde que ele existe, e independente do tamanho do pecado, ele traz condenação severa. Ah, mas bebi só um pouquinho, não fiz mal para ninguém. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 11, uma lista de pecados, uma dessa lista, e um desses pecados que está nessa lista é a bebedice, dizendo que os bêbados não vão herdar o reino de Deus.
Ou seja, automaticamente, necessário é se arrepender, necessário é renunciar. A Bíblia diz, a Bíblia fala em 1 Coríntios uma lista de pecados, a qual eu quero estar lendo nesse momento. Olha só o que aqui está escrito. Primeira carta que Paulo escreve, no capítulo de número 6 e também no versículo de número 9, eu vou ler até o versículo 11. Nós temos que ter como exemplo, é a palavra de Deus. Nós temos que ter como guia, não o nosso coração, mas a palavra. Quantos será que estão entendendo essa pregação? Quantos será que estão entendendo que isso é um alerta e não um julgamento? Quantos estão compreendendo que não é um julgamento, não é apontamento, é um alerta? Porque toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, sendo proveitosa para ensinar, para corrigir, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados. Então olha só o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus, reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. Então, muitos têm sido ladrões, roubadores, beberrões, imorais, efeminados, adúlteros, mentirosos, ladrões, enganadores, enfim, essas práticas elas levam o ser humano a uma terrível condenação. Então o que acontece? O homem que se encontra no pecado, ele precisa se arrepender. Ah, mas eu matei, Deus perdoa, mas vai, não peca mais. Ah, mas eu bebi todas. Se você se arrepender, vai, não peca mais. Foi o que Jesus falou para a mulher adúltera. Mulher adúltera, ela ia ser apedrejada. Pela lei de Moisés se mandava apedrejar todos os adúlteros que traíssem seu marido ou sua esposa. Ou seja, era sem misericórdia, era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio pregando diferente, a graça de Deus. Pela lei de Moisés morria o adúltero e a adúltera. Mas pela graça de Cristo, aquela mulher se arrependeu, deixou de ser uma adúltera, uma prostituta, e quem sabe caminhou agora conforme aquilo que Jesus falou para ela: vai e não peca mais. Quem sabe aquela mulher deixou a prostituição, e é o que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a Bíblia está dizendo: os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, dessa forma Deus não vai aceitar no céu. Tem que se arrepender. É necessário renunciar à prática da bebedice. É necessário, se quiser o reino de Deus. É claro que é uma questão de escolha, não é obrigação. Mas a Bíblia diz que desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado por esforço. Só que a Bíblia está dizendo que existe uma lista de pecados, meu irmão. Fala acerca dos efeminados que não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque Deus não criou um terceiro gênero, não criou um outro gênero. Ele criou dois gêneros: homem, macho e fêmea. Macho e fêmea constitui família. Homem com homem, abominação, não constitui família. Mulher com mulher, imoralidade, abominação, e não constitui família. Então uma sociedade que hoje coloca como lei que não se pode falar disso, porque isso é crime, é intolerância. Mas a Bíblia, ela relata que isso é imoralidade, é uma depravação que Deus sempre abominou desde o princípio. O ato de dois homens se relacionar é chamado pela sociedade de amor, por Deus é chamado de abominação. O ato de dois homens criar filhos chamam de família, Deus chama de abominação. E eu falo baseado no que a Bíblia diz. Começando do Antigo até o Novo Testamento, a Bíblia chama de abominação. Ao ponto que Deus vai falar: não deitarás homem com homem como se fosse mulher, pois abominação é. Não vestirá homem e mulher.
homem roupa de mulher e mulher roupa de homem, pois abominável é. Sempre Deus vem mostrando como abominação, ao ponto que você vai ver também na carta aos Romanos, que realmente continua sendo abominação até hoje, nos tempos atuais, esse tipo de pecado. Romanos capítulo 1 e também no versículo de número 25, nós vamos ver Paulo falando acerca da depravação dos gentios, que no caso somos nós, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e também eternamente. E aí Paulo ele começa a falar agora da depravação, o ato do homem se relacionar com o homem e a mulher com mulher. E ele diz no versículo 26, olha só: pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da sua natureza. Semelhantemente também, versículo 27, os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, cometendo erro, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Qual que é a recompensa que convinha ao seu erro? O seu erro, no caso o pecado, condenação. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, embora que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, no livro de Romanos, carta aos Romanos, Nova Aliança, estava falando de uma depravação, onde os homens se relacionavam com outros homens como se fosse mulher, como se fosse algo comum, mas a Bíblia chamando de erro, de ato abominável, dizendo que eles receberam a recompensa do seu erro, a qual é a condenação. E também vemos que até as mulheres deixaram o uso natural da sua natureza. Qual que é o uso natural da sua mulher, da natureza de uma mulher? Relação de um casamento com o homem. A mulher ligada a um homem é um casamento, a mulher ligada a outra mulher é uma abominação. Embora que a sociedade hoje quer empurrar isso, quer empurrar a goela abaixo, aonde você não pode falar nada, você não somente tem que respeitar, mas também tem que apoiar, ou seja, tem que receber goela abaixo sem falar nada. Só que a Bíblia vai dizer que melhor é agradar a Deus do que aos homens, ou seja, melhor pregar isso, ser preso, do que eu falar o que querem ouvir para eu ficar livre. Ou seja, melhor agradar a Deus do que aos homens. Ainda não estamos vivendo o momento em que chegou a perseguição, em que pregadores vão ser presos, não, mas vai chegar ainda. Só que a pregação, ela não vai mudar, ela vai continuar sendo a mesma, porque a Bíblia não vai mudar. O homossexualismo vai continuar sendo uma depravação até que Deus volte, até que Jesus volte. O lesbianismo vai continuar sendo uma abominação até que Jesus volte, até que Ele venha nas nuvens no céu. Agora, a vida é de cada um faz as suas escolhas, embora que suas escolhas trazem a condenação, a salvação, trazem consequências. Então Jeremias ele disse: escolhe entre a vida e a morte. A escolha está nas suas mãos. Eu já fiz a minha escolha, pois eu sei que Jesus ele está às portas. Eu sei que não temos muito tempo pela frente. Eu sei muito bem disso, que não temos tanto tempo pela frente nessa terra. Eu sei que o dia do Senhor está vindo aí, ardendo como fogo, onde a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas tarde demais, tarde, para aqueles que não se arrependeram, tarde demais. No livro de Sofonias, capítulo 1 também, versículo 14, Sofonias, o profeta Sofonias, ele fala da vinda do Messias, ele fala da vinda do Filho do Homem, antes que ele pisasse na terra. E aí Sofonias começa a dizer: o dia do Senhor está perto, e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Aquele dia será dia de trevas, não dia de luz, dias de densas escuridão e não dia de claridade. Sofonias capítulo 1, versículo 14,
Eis que angustiarei os homens, e eles andarão como cegos. Eles andarão como cegos dia de... O grande dia do Senhor está perto, se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, peraí, o dia da vinda de Cristo não seria um dia de alegria? Tanto o dia de alegria como o dia de trevas vai ser o dia da vinda de Cristo. Trevas para aqueles que estão em trevas. Dia de angústia para aqueles que estão vivendo na perdição, distante de Cristo, como luz do mundo. E dia de alegria, dia de